Olá, 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 caros amigos, caras amigas, Negros Online, funcionando aqui já no ar. Quero trazer o nosso convidado, um professor emérito, meu amigo de mais de 30 anos, um jurista fantástico, tem sido muito convidado para muitas entrevistas na televisão, compõe as listas da OAB para várias vagas como desembargador e é um amigo muito querido. Mas antes de apresentar ele, eu quero chamar a atenção para o vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares, que vocês sempre têm que estar atentos. E agora eu quero chamar o meu queridíssimo amigo, professor doutor Gustavo Sampaio. Olá, Humberto, querido amigo, doutor Humberto Adame, você como uma figura tão importante na luta cívica nesse país, quero deixar minha saudação preliminar a todas e a todos, ouvintes, assistentes da TV Universitária, da TV Zumbi dos Palmares, quero deixar minha saudação também ao magnífico professor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, essa instituição universitária que tanto contribui para a construção da cidadania brasileira, depois de 500 anos de tantas antinomias, ajustes que aos poucos vão sendo feitos na nossa sociedade, e a Universidade Zumbi dos Palmares tem sido um vetor de grande importância na consolidação dos direitos sociais e da educação no Brasil. Parabéns a todos, parabéns ao professor José Vicente, à comunidade acadêmica toda da universidade, e a todas e a todos. Eu creio que é um tempo, meu querido amigo Adame, um tempo de grande transformação no Brasil, quando algumas promessas que foram historicamente feitas pela Constituição da República começam finalmente a se tornar realidade. Mas, antes de tudo, é preciso ter consciência de que as transformações têm ido de forma muito lenta. Então, o objetivo da concretude do direito constitucional é no sentido de que as transformações permaneçam. Se a velocidade é lenta, que nós tenhamos condições de continuar com elas. Fala um pouquinho de como você chegou a ser o professor Gustavo Sampaio, conhecido sempre pelas suas entrevistas. A minha formação é toda da UERJ, né? A graduação, mestrado e doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, minha casa. Eu sou um devedor eterno daquela universidade, uma universidade de grande importância na inserção social. E eu fiz, portanto, o meu bacharelado durante um período de muita luta no movimento estudantil, fui presidente do Centro Acadêmico Luiz Carpenter, daquela universidade, da Faculdade de Direito, e quando me graduei, logo busquei o ingresso no programa de mestrado, fui para o mestrado em Direito Internacional, onde me dediquei ao estudo dos direitos humanos e da jurisdição penal internacional, e já na fase do doutorado, fui para a linha de pesquisa de transformações do Estado contemporâneo, já dentro do direito constitucional, desenvolvi uma tese de doutorado sobre reforma federativa. Meu ânimo sempre foi o de ser professor. Eu sou advogado há 27 anos, atuante no contencioso judicial, no embate permanente das lidas forenses, é uma grande escola a advocacia privada, mas eu sempre quis ser professor, desde antes de ingressar na faculdade de Direito. E, graças a Deus, esse sonho foi concretizado. Segui carreira inicialmente como professor de algumas instituições privadas, cheguei a ser professor substituto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e fui também, em 2006, aprovado no concurso público para a Universidade Federal Fluminense, onde eu estou há 17 anos. Lá muito me realizei, pude ser fundador do programa de mestrado em Direito Constitucional. Hoje sou professor do programa de mestrado em Justiça Administrativa daquela universidade. Então, minha vida é sempre o aprendizado, aprender como sempre, somos eternos alunos, e ensinar o pouco que aprendi. E, nesses termos, aos poucos, fui sendo convidado também para levar o direito às pessoas que não estudaram direito, que é uma tarefa nossa, Dani, sua, minha, de todos nós, levar a informação jurídica àqueles que não estudaram direito
E aí foi a fase da minha atuação em algumas entrevistas de rádio, televisão, também interpretadas por mim como uma extensão do magistério. É um lugar onde nós podemos levar a informação jurídica ao grande público e fazer com que discursos maledicentes, antidemocráticos, extremistas, excludentes, discursos preconceituosos não ganhem a guarida dessas pessoas, né? Então, a informação jurídica levada ao grande público tem esse papel, democratizar a informação. Eu me lembro que, em algum momento, nossas carreiras se cruzaram quando eu estava fazendo mestrado lá na UERJ também. Me lembro bem de você lá e toda a efervescência da discussão das questões das cotas. Isso era 97, mais ou menos, por aí, até 2003, que foram os anos das primeiras ações da DPF 186 e da ADC 41, logo em seguida. Mas, então, voltamos então à questão das cotas, das listas da OAB. Você foi já aprovado em várias listas da OAB, tem sido muito bem votado, né, para compor. Uma hora dessas nós vamos saber que você virou o desembargador Gustavo Sampaio, desembargador, isso é uma questão de tempo, mas já está acontecendo aí. Então, eu queria que você falasse isso, das cotas, inclusive da ausência de pessoas pretas e pardas, predominantemente nessas listas que vão da OAB para os tribunais. Eu sempre tenho dito aqui, disse inclusive o desembargador Ricardo Cardoso, olha, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem 190 anos de existência. Hoje tem 190 desembargadores. Só teve uma única mulher negra nesse tempo todo. Alguma coisa precisa ser feita. Não adianta ficar dizendo que é da estrutura, que é da... Não, alguma coisa tem que ser feita para que isso que seja minorado, esse tipo de coisa. E é a inteligência da ADC 41, que foi requerida pelo Conselho Federal da OAB, na comissão que eu presidia, que era a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal. Diga aí, Gustavo. Olha, digo, e nesses termos eu faço uma correlação com a nossa própria UERJ, sabe, Adame? Porque eu vivi a UERJ nos dois momentos, antes das cotas e depois das cotas. Quando cheguei à Universidade Federal Fluminense, empossado professor em janeiro de 2007, depois do meu concurso, eu também, por anos, lecionei na UF sem cotas. Depois vieram as cotas. E a Universidade do Estado do Rio de Janeiro foi a primeira experiência nacional de cotas, né? Quer dizer, a experiência piloto é aqui do Estado do Rio de Janeiro. E uma das coisas, quando eu era aluno de graduação, o mundo começando para mim, eu me indignava e foi um tanto que me levou ao movimento estudantil, que naquele meu tempo, a Faculdade de Direito da UERJ, sempre foi uma faculdade cobiçada, o vestibular era muito difícil, era basicamente uma faculdade de brancos. Então, uma universidade incrustada no meio da Zona Norte, cujo mapa tinha por objetivo dar acesso a todos os segmentos da sociedade do Rio de Janeiro, era uma faculdade de Direito, uma universidade que recepcionava os estudantes das grandes escolas privadas. E aquilo me parecia uma grande antinomia. E lutamos no movimento estudantil, e mais tarde, o Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro se antecipou na adoção da política de cotas. Quando eu fui professor substituto da UERJ, já foi no regime de cotas, no momento inaugural da instalação do regime. Então, eu percebi essa transformação. E me parece que o regime de cotas é um regime que não pode ficar preso apenas ao mundo universitário, ele tem que se estender para toda a estrutura do Estado, né? De maneira que, quando falamos da Ordem dos Advogados do Brasil, quando falamos, portanto, por exemplo, do 5º Constitucional dos Advogados, das listas que levam aos tribunais as pessoas que trazem a longa experiência da advocacia, então eu continuo sendo um defensor do Instituto do 5º Constitucional, porque ele se constitui como um verdadeiro refrigério de uma jurisprudência muitas vezes viciada pelo carreirismo, mas o 5º Constitucional não pode ser uma reprodução das estruturas segmentárias da sociedade brasileira, porque se ele é um instituto de refrigeração, se é um instituto de democratização dos tribunais, então essa democratização não pode ser só em sentido formal, Adame, tem que ser em sentido substancial.
O quinto constitucional foi concebido pela Assembleia Nacional Constituinte de 1933 e 34, que produziu uma belíssima Constituição, a Constituição de 34, que é considerada a primeira Constituição do Estado de Bem-Estar Social no Brasil, né? Foi a Constituição que preconizou a implantação da Justiça do Trabalho, que preconizou a constitucionalização da Justiça Eleitoral, que criou o capítulo dos direitos econômicos e o capítulo dos direitos sociais no Brasil, né? Era uma Constituição que tentava reproduzir o modelo da Constituição de Weimar, de 1919. E foi essa Constituição que criou o quinto constitucional dos advogados. Qual era o objetivo? Fazer com que o Poder Judiciário trouxesse para dentro de si essa experiência extraordinária da advocacia. Nós, advogados, somos aqueles que movimentamos diariamente o mundo sem ponto de apoio, né? Nós não temos poder, nós representamos direito, nós defendemos direitos insistentemente, e essa beleza da advocacia precisou ir para os tribunais. Ora, se essa maravilhosa instituição for uma instituição reprodutora de uma sociedade excludente, ela se antagoniza com seu próprio fim. Então, em verdade, o quinto constitucional ele precisa fazer isso. E é um movimento, meu caro e querido amigo Adame, que não deve se restringir a negros apenas. Ele deve se estender a todas as minorias, no conceito sociológico de minoria, não no conceito matemático, né? Então, ele deve ampliar a participação das mulheres, ele deve ser uma cláusula de ascenso dos indígenas também ao judiciário e, claro, do povo negro, que é o povo construtor desse Estado Nacional brasileiro, não é, por mais de 500 anos. Tudo isso tem que ser repensado, mas não se pode esperar muito para repensar, não. Tem que ser repensado com uma certa instantaneidade. Você estava falando aqui, a minha cabeça estava andando assim, já vendo a inicial da DPF para chamar todas as listas da OAB, em todos os 27 estados, os tribunais, e colocar na frente do Supremo Tribunal Federal e dizer assim, quantos negros, quantas negras? Acho que daria um bom case, né? Para dizer, olha, segundo muitas pessoas, inclusive o nosso esclarecidíssimo e esclarecedor Gustavo Sampaio, essas listas estão reproduzindo ao que se ficou conhecido por chamar de racismo institucional, que é o racismo sem CPF. Você reproduz a coisa toda e não tem nenhum culpado, não tem nenhuma pessoa, não tem nenhum CPF para você botar no polo passivo. E acho que isso é uma coisa muito interessante, porque se você tiver, vamos dizer, 50 vagas finais e não tiver nenhum negro, você claramente não está atingindo essa refrigeração que é determinada não só pela teoria e pela lei do quinto constitucional, mas principalmente pelo comando do Supremo Tribunal Federal na DPF 186 e na DC 41. Certamente, Adame, mas aqui a sua preocupação e a sua reflexão nos leva a um ponto, né? Quando nós falamos de quinto constitucional, isso me lembra de alguma coisa similar a concursos para o magistério superior. Por quê? Porque, diferentemente do concurso público, por exemplo, para investidura na carreira da magistratura, que tem, digamos lá, 50 vagas oferecidas no edital, 60 vagas, diferentemente de um concurso para auditor fiscal, que tem, sei lá, 100, 200 vagas oferecidas, ou de vestibulares e exames nacionais de acesso ao ensino superior, não é? Que oferecem centenas e centenas de vagas em cada área disputada, e nesses casos nós conseguimos fazer fracionamento, é matematicamente possível. No caso do quinto constitucional, as disputas são sempre para uma vaga. É como concurso para o magistério superior, não é? Quando eu fiz, por exemplo, meu concurso na Universidade Federal Fluminense, havia uma vaga. Em geral, uma vaga, no máximo duas. Então, como fazer esse tipo de fracionamento? Então, veja que não é fácil, porque isso é que tem assegurado, muitas vezes, uma primazia branca. Porque se, na medida em que há uma só vaga oferecida, critérios de parcelamento não são matematicamente possíveis, como resolver isso?
e, de caso em caso, mantém-se um status quo. Então, é preciso repensar em questões normativas, Adame, e você, como um pesquisador na matéria, uma pessoa permanentemente preocupada com isso, pode chegar a uma solução desse tipo e auxiliar o Poder Legislativo. Como fazer isso numa escala diferida no tempo, não é? Porque se falamos de vaga, por exemplo, do 5º Constitucional dos Advogados, como também do 5º Constitucional do Ministério Público, temos que lembrar que o Instituto do 5º Constitucional não é um quinto, é um décimo, que é um décimo de origem da advocacia e um décimo de origem do Ministério Público. É preciso ver que, ao longo de um período, há que ter tido um resultado proporcional à composição étnica da sociedade brasileira. Não é? Não fica a mesma coisa, né? Exatamente. Você tocou num ponto aí que é muito interessante. A gente, pelo IARA, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, teve muita preocupação recentemente, que são as vagas para a magistratura e a fraude na autodeclaração, inclusive confirmada pelas comissões de heteroidentificação. Teve um caso no Rio, que o CNJ acabou excluindo o candidato, e agora teve um caso no Pernambuco, e, na minha opinião, o CNJ não conseguiu impedir uma pessoa que foi tida como preta ou parda e que, na verdade, não deveria estar lá, porque não preenchia ao objetivo de mudar a realidade da questão das vagas para pretos e pardos na magistratura e como em outros lugares. Concursos têm tido muitos esses problemas. E ainda estamos a ver como é que vamos superar esses problemas. Teve, inclusive, uma regulamentação recente do próprio CNJ, mas acho que vai funcionar. E agora a dificuldade é que a pessoa questionada já está como juiz de direito empossado. Então, fica muito mais difícil. Acho que faltou o critério da previsibilidade, que é você discutir antes da posse. Não teria problema nenhum de você ter uma suspensão e o CNJ discutir e não dar posse. Agora, como é que você vai tirar lá? Há uma série de prerrogativas e de direitos e você, depois de empossado, como juiz de direito, não vai poder retirar aquela pessoa de lá e acaba dando pelo fato consumado. É preciso evitar o fato consumado. E nós temos questões sociológicas, Adam, isso é que me preocupa muitíssimo, que o direito não responde. O direito vem em resposta ao fato social. Com a evolução da tecnologia, com a evolução do mundo de hoje e as transformações radicais dessa hipermodernidade, o fato está lá na frente e o direito está cá atrás, né, com dificuldade de acompanhá-lo. Então, nós precisamos fazer um esforço quantitativo maior, uma participação maior dos amici curiae e até mesmo daqueles que possam auxiliar o legislador no sentido da análise sociológica mais competente. Por quê? Nós não estamos, por exemplo, na África subsaariana, que tem uma população negra não miscigenada e é, portanto, muito mais fácil distinguir quem é branco e quem é negro. Nós estamos num país que tem a segunda maior população negra do mundo, não é? Só perde para a nigeriana, que tem mais de 200 milhões de homens e mulheres negros na África, mas como a África é muito fragmentária, os outros 57 estados nacionais africanos acabam tendo uma população total menor do que a população negra brasileira, mas a nossa população afrodescendente é uma população que reverbera nos 50 tons dessa negritude, não é? Nós todos somos, de certa forma, miscigenados. Nossas árvores genealógicas vão sempre mostrar, não é, ancestrais negros, ancestrais indígenas, ancestrais europeus, continentais, caucasianos. Há uma grande mistura. Então, diante disso, essa outorga de que a pessoa se identifique, faça a sua autoidentificação, ela tem que ser balizada por um sistema competente de fiscalização para impedir fraude. Eu me recordo no início da política de cotas, Adame, houve um caso na Universidade de Brasília que se tornou paradigmático. Um candidato se declarou afrodescendente e a sua visada, a sua imagem era praticamente de um dinamarquês. Era louro, inclusive. E ele tentava fazer um esforço probatório para demonstrar sua afroascendência. Mas espera lá, ainda que fosse provada a sua afroascendência, isso justificaria a medida de cotas?
se ele era uma pessoa que tinha tido uma inserção educacional típica de uma família rica, isso não geraria a transformação necessária. Então, nós temos que ter, Adame, mecanismos fiscalizatórios baseados na multidisciplinariedade, com antropólogos, sociólogos, pessoas que tenham formação científica na área, inclusive geneticistas, para definir os espaços adequados. Se não uma medida de intervenção estatal, que é uma medida de ação afirmativa, pode se tornar uma medida privilegiadora e mantenedora do status quo. E o objetivo, a mens legis, pode ser antagonizada por ela mesma. É o que o Frei Davi tem reclamado muito de concursos de São Paulo, reclamou outro dia lá no plenário do CNJ, ainda levou a fotografia para lá e foi muito engraçado quem assistiu o vídeo, porque ele chega lá e o presidente do CNJ, que também é o presidente supremo, o nosso queridíssimo ministro Barroso, pergunta assim: Frei Davi, o senhor está aqui hoje por alguma visita de cortesia ou tem algum interesse específico na pauta? E ele diz, não, vim por cortesia, mas também tem interesse específico na pauta. E aí o Barroso diz assim, o Frei Davi tem prerrogativas celestiais, vamos ouvir. Você conhece algum advogado que o presidente do Supremo convidasse para usar a tribuna, né, sem ser advogado? E aí ele vai lá e vive, olha, as bancas dos concursos públicos estão aprovando candidatos brancos no lugar de candidatos pretos. E tem passado, inclusive, pelas comissões de heteroidentificação dos próprios tribunais. E me pareceu que o CNJ está dizendo assim, não, é na formalidade da Constituição na banca, e não olhando a fotografia do aprovado. E isso é o que, ao final de tudo, revela se não uma fraude, para não colocar em termos criminais, né, termos penais, mas pelo menos um desvio pela própria comissão e homologada pelos tribunais. É preciso que as pessoas vejam lá os aprovados como modificadores da realidade que a gente vê em todos os tribunais. E na OAB também, para não dizer que a gente só está falando dos tribunais, na OAB também, no Ministério Público, de uma realidade nacional. Eu sempre me preocupo, Adame, falo muito aqui da preocupação também do professor Roberto Mangabeira Unger, que esses mecanismos de acesso não se tornem mecanismos criadores de novas elites. Exatamente. Senão todo o sentido de ser das políticas de ação afirmativa fica perdido e ele passa a ser, inclusive, gerador de grandes injustiças. Agora, no caso do concurso para provimento de cargo de magistrado de primeira instância, tanto para provimento de cargo de juiz de direito na Justiça Estadual Comum, quanto juiz federal na Justiça Federal Comum, quanto juiz do trabalho na Justiça do Trabalho, esses concursos públicos, diferentemente da questão do quinto constitucional, que vincula uma vaga só, eles têm mais facilidade de apresentar possibilidades reais de justiça, porque, em geral, temos 40 vagas, 50 vagas, 60 vagas, não é? E aí é possível fazer uma partilha fracional para que os acessos sejam obedecidos. Porque, muitas vezes... O que você está propondo aí é já uma cota no acesso à magistratura, que vai dar uma confusão danada aí, mas é de dizer assim, vagas pré-selecionadas para candidatos cotistas participados. E aí vai dar uma confusão do caramba aí. Mas é muito boa a confusão. Não chega a ser nenhuma proposta, é mais uma reflexão sobre possibilidades, Adame, porque a gente só pode converter em proposta quando tem alguns elementos científicos mais aprumados, não é? Mas eu devo dizer que é preciso ter cuidado no discurso de afirmação de minoria, porque o conceito sociológico de minoria, por exemplo, envolve também as mulheres. Muito bem, as mulheres já ocupam franco espaço hoje no Poder Judiciário. Isso tende a crescer, claro que nas instâncias acima, bem menos, mas nas instâncias abaixo, providas pelo concurso público, já temos uma participação feminina em alto percentual. Mas que participação feminina é essa? Será que é uma participação feminina negra ou uma participação feminina branca que reproduz uma política de privilégios? Então, resolvemos o problema sociológico da minoria feminina, mas não atacamos o problema sociológico dos preconceitos raciais estruturais, desse racismo
que eu não diria nem estrutural, eu chamo até de racismo institucional, que existe dentro da realidade estatal brasileira. Então, é preciso que tenhamos critérios competentes para que a base da formação do Poder Judiciário, que é a primeira instância, e toda a primeira instância é constituída mediante o princípio constitucional da obrigatoriedade do concurso público, seja, portanto, uma primeira instância que reflita a real estrutura étnica, a estrutura diferencial da sociedade brasileira, e que isso oportunize numa próxima igualdade de condições, porque igualdade, em sentido estrito, nunca vai haver, mas que aproxime mais da igualdade de condições negros, pardos, indígenas também, que são os povos originários do Brasil, e os brancos. Eu vou já caminhando para o encerramento, que já deve estar fim do nosso tempo. Eu quero agradecer muito a presença do meu dileto amigo, sou fã desse futuro membro do Judiciário. Gustavo, muito obrigado. Ao pessoal do Negros Online, quero deixar aqui um abraço. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E em 2024 vamos fazer muitas inserções nesse formato aqui. Um abraço. Aproveite essa oportunidade de ter uma formação qualificada e poder concorrer a vagas de estágios nas grandes empresas desse país. Aproveite essa oportunidade. Vestibular Zumbi dos Palmares. Aqui você pode, aqui você vai conseguir.